A Bíblia que você não leu, autores Eduardo Reis e Pablo Marçal. Vá direto à essência do livro, capítulos completos. Prefácio. A Bíblia que você não leu é um livro que te levará a aumentar a sua percepção e compreender o que há de mais precioso na palavra de Deus vivo, que são os seus princípios e o seu amor. Para isso, essa obra te inspira a ter um relacionamento com Deus e não o conheça apenas por ter ouvido os ensinamentos de outros homens, mas busque por suas próprias experiências. Capítulo 1. A Bíblia é inerrante? Na Bíblia, temos a inspiração do Espírito Santo e Deus falando através de profetas e justos em mais de 5.000 anos de história. Entretanto, a Bíblia tem a participação do homem, uma vez que a estrutura do cânon e do conjunto de livros que nós temos hoje chegou até nós através de diversos concílios católicos romanos e também através da filtragem apurada da Reforma Protestante. Na Bíblia, nós temos vários erros de português, de concordância verbal, de narrativa histórica, de narrativas, quando a mesma história é contada em mais de um livro, e narrativas que são cientificamente reprováveis, como espécies animais catalogadas de maneira errada, erros de tradução e também erros na construção do conjunto de livros que compõem a Bíblia. A inerrância está na palavra que sair da boca de Deus e não na Bíblia. Pois a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Pedro diz que toda escritura é inspirada por Deus, e não que toda escritura foi escrita por Deus. Deus é o inspirador e não o autor. Guarde isso no seu coração, pois essa revelação poderá te ajudar muito, visto que a inerrância não está na palavra de Deus. É impossível provar teologicamente que a Bíblia é inerrante, mas você pode declarar que da palavra que sai da boca de Deus, nessa não há erros. Capítulo 2. Os canalhas da Bíblia. Precisamos destruir os arquétipos de heróis criados sobre os personagens bíblicos. Sabemos muito bem que eles eram homens normais, comuns e sujeitos às mesmas paixões que todos nós. Também tinham as mesmas fraquezas, como relata as escrituras sagradas. É claro que os homens não podem ser chamados de canalhas, e sim, o seu comportamento em algum momento foi o comportamento de um canalha. Por exemplo, Abraão e Davi tiveram momentos de falhas e fraquezas. E com os erros que eles cometeram, vamos aprender que precisamos ter o nosso caráter transformado a cada dia, buscando nossa verdadeira mudança. Vamos aprender com as experiências negativas desses homens e assim não cometermos os mesmos erros. E é por esse motivo que Deus não ocultou as fraquezas, debilidades e nem erro desses homens, para que a partir desses relatos possamos aprender muito. Perguntas para você refletir. 1. E você? Quais são as suas 3 maiores debilidades? 2. Qual tarefa você pode propor para cada uma de suas debilidades a fim de realmente ser transformado? Capítulo 3. Santa Ceia. Apesar de muitos anos a igreja nomear essa cerimônia de Santa Ceia, esse nome não é bíblico. É somente mais um termo igrejeiro usado pela tradição e pelo costume da igreja. Há 5 nomes bíblicos para a ceia na Bíblia. A primeira expressão é ceia do Senhor. Está em 1 Coríntios 11:20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 2. A expressão partir do pão está em Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Terceira expressão, a mesa do Senhor. Está em 1 Coríntios 10:21.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quartas expressões: Eucaristia, ação de graça e a eulogia, bênção. Termos derivados de 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quinta expressão: cálice sagrado, bênção. Está em 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A ceia, na verdade, é a Páscoa sendo aperfeiçoada. A Páscoa é a ceia do antigo pacto ou da antiga aliança. E a ceia do Senhor, o partir do pão, é a ceia do novo pacto ou da nova aliança. Assim, você tem clareza que essa cerimônia não foi tirada da Escritura pelo Senhor Jesus. Ele apenas inovou. Não houve criação, mas sim inovação. Quando você inova, você encontra um novo caminho para o mesmo objetivo. Como na velha aliança, os homens haviam falhado, Jesus estabelece um novo e livre caminho, onde não há falhas e nem há possibilidade desse caminho ser novamente fechado. Capítulo 4. Os três Édens. Quando a Bíblia diz Éden, está se referindo à terra antes do pecado. Antes do homem pecar, a terra era como Éden, um lugar de delícias. Mas se voltarmos antes mesmo da formação do homem, observaremos que já existia um Éden, Gênesis 1.1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, vemos, e a terra era sem forma e vazia. A terra de Gênesis, versos 1 e 2, apesar de ser a mesma terra, estava em estados completamente distintos. A terra, que não foi criada vazia e sem forma, mas foi criada para ser habitada, como diz Isaías 45:18, era o chamado Éden de Lúcifer ou Éden mineral. No intervalo em que há entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, que pode ser de milhões de anos, aconteceu algo que deixou a terra, que foi criado na luz, e que no verso 2 tem trevas, e não pode haver trevas onde não houve luz. Primeiro, porque trevas são a retirada da luz. O verso 2 mostra que no verso 1 teve luz. Éden mineral era o Éden de Lúcifer e foi criado na eternidade para serem eternos, para serem os guardiões de todas as coisas criadas. Lúcifer e os anjos que estavam debaixo de sua liderança eram guardiões de todas as coisas que foram criadas na terra. Quando houve a rebelião do anjo e esse anjo, Lúcifer, foi levado a juízo, toda a criação que estava debaixo de seu governo também entrou em juízo. Por isso, em Gênesis 1:2, fala acerca do dilúvio e da terra coberta de trevas. Lembre-se, não pode haver um anjo das trevas que não seja primeiro um anjo da luz. Esse Éden mineral perdido foi restaurado para se receber o homem quando os dias passaram a ser contados. Deus formou o homem do pó da terra e o colocou nesse segundo Éden, que chamamos de Éden vegetal, onde o homem vivia em meio às árvores e entre 4 rios, Pison, onde continha ouro, Guion rodeava a terra de Cuxi e Tigre corre para o oriente da Síria. E Eufrates. Esses 4 rios cercavam todo o jardim do Éden, onde o homem vivia. Com o pecado do homem, também a terra cai em juízo e é amaldiçoada. Em Gênesis 3,16, lemos: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comedes da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Houve o mesmo princípio. A terra que agora habitamos e que a princípio não produzia nem espinhos nem abrolhos, está amaldiçoada e tudo que está nela está preparado para o fogo. Porém, Deus preparou um predestino, um destino prévio ao nosso crime.
O que Jesus veio fazer foi nos dar um novo destino antes de sofrermos. Deus nos deu isso em Cristo. Por isso que todo aquele que recebe a Cristo, no mesmo momento que o recebe, muda o seu destino. E essa terra, que vai ser purificada pelo fogo depois da batalha de Gog e Magog, dará origem a um novo céu e uma nova terra que chamamos de Éden eterno, onde não haverá mais pecado, nem erro, nem dor, nem pranto. Assim, são três Éden: o Éden de Lúcifer, o Éden de Adão e o Éden eterno. A igreja será conduzida ao lugar santíssimo, no Éden eterno. Capítulo 5. Jesus era coach? A raiz de coach nada mais é do que fazer perguntas e tarefas. Todo sábio faz perguntas. E todo ser que tem uma ideia produzirá uma tarefa para sair do lugar. O que mais acontece nos dias de hoje é que muita gente estranha se torna coach em um único final de semana. E o que isso tem produzido? Pessoas que acreditam terem mudado de vida em um único final de semana e, por esse motivo, começam a afrontar os outros sem sabedoria. Mas, de fato, Jesus era coach? É óbvio que ele não era um coach certificado e, inclusive, nem era teólogo. Algumas pessoas se assustam ao verem outras falando coisas sobre a Bíblia sem o curso de teologia. Jesus não fez teologia, nem nenhum dos seus discípulos. Mas Jesus era um coach, sem ter formado em uma grande instituição, mas ele sabia o princípio das perguntas e tarefas. Coach é fazer perguntas para descobrir a tarefa para se movimentar. Jesus foi o maior coach que já existiu. Afinal, todas as pessoas que chegavam até ele antes, ele fazia uma pergunta. Qual era essa pergunta? O que queres que eu te faça? E à medida que a pessoa respondia, Jesus fazia uma tarefa, como, por exemplo, cuspir no chão e jogar barro no olho do cego. E as tarefas que Jesus produzia eram diferentes para cada pessoa. Ele curou dois cegos, em um impôs as mãos, e no outro jogou barro nos olhos. Aprenda um princípio. As perguntas servem para você transferir a pressão e descobrir a intenção da pessoa. Portanto, faça a pergunta, faça a tarefa. Capítulo 6. A Bíblia é remédio, alimento ou diversão para você? Quando você lê a Bíblia apenas por ler, você não a aproveita nem como remédio, nem como alimento, nem como diversão. Essa leitura se tornará um fardo para você. Ele é o remédio, disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Esse é o remédio para quem está morto. Remédio não é rotina, remédio é pontual. É para quando alguém está doente, olha para a Bíblia, porque ela é uma farmácia. O alimento é na fase que você passou pelo tratamento. A Bíblia é um maná que cai do céu, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é acessível a todas as pessoas, então ele é o nosso alimento. Ora, pois da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele é o alimento, um alimento diário. Você tem se alimentado desse pão? Ele também é um banquete. Após se alimentar do pão, do básico, da sua comunhão, da sua experiência diária, existe um banquete, assim como uma sobremesa. Ela é um alimento que você ainda não a leu como deveria. Pois se eu disser a você que ela é uma picanha e você tentar comer, passará mal. Porque você ainda é um bebê e bebês tomam leite depois da papinha até que possa verdadeiramente comer uma carne saborosa. E é por isso que Deus não te dá o discernimento rápido, pois ele te leva de acordo com a sua maturidade.
O alimento, ele é progressivo. Enquanto ele libera maná no deserto, quando chegaram em Canaã, era leite e mel. Você vai desfrutar da sobremesa quando chegar aonde ele te chamou para chegar. É do pão ao banquete e à sobremesa. Não é ter uma vida regrada, é ter uma vida balanceada como alimento. Naquilo em que você precisa, a Bíblia pode alimentar. Agora, o mais interessante do alimento é a fome. Fome e sede. A fome, ela vai aumentar a sua vontade e vai mudar o seu olhar para a comida. Se você não tem fome e quer ter a Bíblia como alimento, ela não será alimento para você, e sim um fardo. A Bíblia é uma diversão quando você está bem nutrido. Quando você está saudável, aí então você começará a se divertir verdadeiramente. Na verdade, eu vos digo: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Nesse momento, você percebe que você tem um poder na terra. Então você começa a perceber que esse negócio é sério. Essa instrução, essa palavra tem poder realmente. Então você começa a se divertir verdadeiramente. A real intenção de Jesus é ser seu amigo e amigo íntimo. Não pense que algo divertido fará com que você diminua o que é sagrado. Ao contrário, fará com que você compreenda o real significado de ser santo e separado, que é viver uma vida leve, sem fardo, embaixo da graça dele. Uma vida que você não merece, mas você vive pelo amor dele por você. A graça é uma diversão. E para você, mais uma vez perguntamos: a Bíblia é um remédio, alimento ou diversão? Entenda que isso é progressivo. Quando você está na fase do remédio, não adianta querer se alimentar. Se você está se alimentando, precisa primeiro matar a sua fome. Não adianta querer se divertir. Senão a Bíblia se tornará um fardo. E acredite, há pessoas que têm tanto medo da Bíblia que sequer a leem. Perguntas. 1. Descubra em percentual que a Bíblia representa para você em cada uma dessas áreas. Remédio, pontuação de 0 a 10. Alimento, pontuação de 0 a 10. Diversão, pontuação de 0 a 10. Fardo, pontuação de 0 a 10. E pavor, pontuação de 0 a 10. 2. Você odeia a Bíblia? Quem te ensinou a odiar a palavra? 3. Você ama a Bíblia? Quem te influenciou a amar a palavra e ter verdadeira paixão por ela? Capítulo 7. Por que o nome mais poderoso do mundo não funciona na sua boca? Por que o nome de Jesus, sendo o mais poderoso na terra, quando falado na sua boca, não funciona? Não funciona para quem tem crença cerebral. O nome de Jesus, quando usado na boca de um incrédulo, funciona com maior assertividade, pois ele não fica falando o tempo todo. Várias pessoas se achegaram até Jesus e receberam o que queriam, mesmo sem ser crentes, entre aspas. Mas essas pessoas acreditavam tanto que recebiam. Isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue em Lucas 8,46, com a mulher cananeia em Mateus 15:27 e com o centurião de Cafarnaum em Mateus 8:8. Todas essas pessoas não eram, entre aspas, crentes, mas utilizaram o nome mais poderoso da terra no tempo oportuno. A sua crença determina o seu resultado. Os religiosos passam anos servindo e pedindo, mas como eles não acreditam, o nome perde a eficácia cerebral. O nome mais poderoso é uma frequência, uma energia no céu e na terra. Quando você vai pronunciá-lo com sua boca, é como se passasse um filtro dentro da sua cabeça e viesse poder do céu para dentro do seu cérebro e é liberado na terra pela boca, o que também é uma frequência.
Só que quando a crença é errada, a frequência desvia o percurso, como em uma placa de circuito integrado contida em um computador. Dentro dos dois caminhos desse circuito existe um local chamado limbo, e é lá que cai a sua fé. A fé é a imaginação. Imaginar mais ação. Então, quando você usa o nome mais poderoso do mundo, você precisa de fato acreditar. Mas, se você tem uma crença errada, ela precisa ser ressignificada. Te desafio a próxima vez em que você for expulsar um demônio, não impor as mãos e nem falar. Sai em nome de Jesus. Apenas faça que ele olhe dentro dos seus olhos. E assim, ele verá o Mestre dentro de você. Eu te desafio a expulsar o demônio assim, para que você compreenda o que é autoridade. E lembre-se, o nome eu sou. Como ressignificar a crença acerca do nome de Jesus? Simples, esqueça as coisas que para trás ficaram e prossiga para o alvo. Não fique machucado com Jesus se ele não curou o seu familiar. Não fique magoado, pois, acredito, isso flui através de você. Capítulo 8. Pregue para um religioso. Jesus não nos chamou para criar denominações. Ele nos chamou para formar a igreja. A igreja é um organismo vivo e não uma instituição. Acredite, a cada 10 religiões, 9 utilizam o princípio da gloriosa igreja que dizem: só aqui você será salvo. Cuidado com os religiosos. Religiosos não merecem honra. Eles são inseguros, são homens que começam a olhar para o próprio umbigo, começam a tematizar a Bíblia e a pregar a mesma pregação todo o tempo para justificar que eles têm, começam a distorcer a palavra. Então, por que pregar para o religioso? Pois o religioso gosta só de ouvir falar e como ele não experimenta, ele também não quer deixar você experimentar. Ele quer que você siga o padrão dele. A religiosidade é fabricada. E a fábrica da religião está na vida dos que não experimentam. E ai de você se você for usado ou ousado. Como eles não experimentam, eles não gostam de ousadia e também querem reter você da oportunidade de experimentar. Querem você dentro de um padrão, limitando o seu crescimento. Você precisa saber que os religiosos precisam receber uma pregação dos verdadeiros livres, dos que não se submetem a esse engessamento do corpo. O corpo de Cristo está em pleno crescimento, e os religiosos não podem parar, pois eles querem parametrizar de acordo com seus traumas, suas inseguranças financeiras, as suas tematizações, seu pouco conhecimento e seu excesso clerical. A igreja não é clericalismo. A igreja é uma casa onde famílias se encontram e não onde o poder é estabelecido na terra. Os religiosos têm mania de chamar a estrutura física ou auditório de igreja, mas igrejas são as pessoas. Como pregar para um religioso? Não abra a boca, se movimente, tenha resultado e viva por princípios na terra. Qual comportamento você precisa mudar para abandonar a religiosidade? Capítulo 9. Jesus selvagem. Quem precisamos seguir não é o religioso, e sim devemos cultivar o comportamento de Cristo, aquele que não agradou a ninguém. Por que Jesus era selvagem? Porque ao mesmo tempo em que ele era doce, ele também entrava no átrio do templo e via cambistas vendendo coisas na casa do pai, e ele poderia chegar com a doçura celestial e dizer: ei, amigos, beleza? Assim como está escrito na palavra de meu pai, o zelo pela minha casa me consome. Por favor, se retire. Mas não foi assim. Jesus, naquele momento, quebrou tudo, destruiu todas as barracas, e aquele Jesus era selvagem. Jesus era um quebrador de regras, mas ele não quebrava nenhum princípio. Ele veio para restaurar os princípios. E para isso é necessário quebrar as regras, pois religiosos cercam princípios com regras pessoais e com crenças para distanciar você daquilo que é seu. Os princípios
são seus aqui na terra e não são de religião nenhuma. Quando Jesus está com os discípulos e Pedro ousa falar que ele não vai morrer, Mateus 16, Jesus, selvagem, diz para Pedro, aquele a quem ele chama de rocha, a igreja, e diz, para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Como o homem manso e humilde não apareceu nesse momento? Preciso ser selvagem? Em um mundo de normais, você necessita ser selvagem. Ser selvagem não é ser mal educado ou sem cortesia. O selvagem é saber a hora certa de atacar. Porque ele é como um leão e você não verá um leão em uma fazenda. Você precisa ser um selvagem, assim como existiu o Jesus selvagem que confrontava com perguntas, aquele Jesus que na linguagem da quebrada não afinava para ninguém. Era lindo e ainda é lindo reler isso nas Escrituras. Como ele era direto, um Jesus que era manso e doce, era também um Jesus selvagem que ninguém controlava. Cuidado com o cordeiro. Ele já foi ofertado e você não precisa mais ser oferta. Você precisa obedecer aquilo para o qual ele te chamou. Mas seja um leão no seu casamento, seja um leão nas finanças, seja um leão com os religiosos, seja um leão com todos aqueles que tiram você da rota do reino, com todos que tiram você da intimidade com o Mestre. Jesus era selvagem? A resposta é sim. Mas quero te perguntar, e você é um selvagem? Você luta pelas coisas que acredita? Você luta pelos seus? Reflexões. Quais atitudes que você pode tomar hoje para abrir mão da síndrome do cordeiro que você tem carregado até hoje? 2. Você sabe sua real identidade? Você é um leão ou uma ovelha? 3. Você compreende que Jesus foi o sacrifício vivo e você não precisa mais se ofertar? 4. Quais atitudes você começará a ter hoje para se tornar um selvagem como Jesus? Capítulo 10. A graça sempre existiu. Se você está com sua natureza em Cristo, o pecado já não te condena. E sabe por quê? Porque antes mesmo do homem pecar, a graça já existia. E quando o homem pecou, ela foi eficaz. Deus é seu pai e seu amigo. Não existe inimizade entre você e ele. A inimizade caiu em Cristo. Quando você foge, você não resolve as coisas ou se protege de um castigo. Você apenas deixa de experimentar do amor dele por você. Como diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Reflexões para viver dias de graça. Em algum momento de sua vida você acha que deu mérito a você mesmo ao invés de dar a Cristo todo o merecimento da salvação? Em quais situações? Pense em alguma delas e escreva. Existem áreas da sua vida que só você pode identificar como fraquezas, porém nenhuma dessas fraquezas pode superar o amor de Deus por você. Pense em quantas vezes você tentou fugir de Deus por conta de algum pecado cometido e reflita sobre como foi o seu encontro com Deus pós-pecado. Você de fato se sentiu rejeitado por ele? Ou foi você quem se rejeitou? Ou foram as pessoas? Capítulo 11. A graça é uma pessoa. A graça de Deus não é algo que recebo de Deus. A graça de Deus é Cristo. Palavras de Gustavo Lara. Mas o diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você viva a sua vida baseada em uma verdade, mas em sensações. O diabo quer que você se sinta sozinho. Entender que graça é uma pessoa vai deixá-lo bastante irritado, porque o que ele menos quer é que você saiba que existe alguém para você se relacionar. Entender que a graça é uma pessoa é entender que se sentir sozinho é uma opção, porque ser sozinho é impossível. Cristo está sempre disponível para você e ele te ama.
Somente a graça é capaz de produzir em nós a verdadeira santidade reproduzida na pessoa de Jesus. É quando as máscaras caem que conseguimos ser de verdade quem somos. Escondidos atrás da lei, somos despertados a projetar uma imagem ao invés de sermos a imagem de Cristo na terra. Aliançados na lei, nunca achamos que Deus está satisfeito conosco. E esse sentimento gera em nós paixões pecaminosas que nos motivam a satisfazermos o que julgamos mais fácil de alimentar a carne. Por exigirmos muito de nós e nos relacionarmos de menos com Ele, desconfiguramos a verdadeira graça. Assim, o livro, ele nos incentiva a ser os nossos olhos a lerem a Bíblia e a buscarmos relacionamento direto com Cristo, o nosso amigo. Tenha suas experiências e não se limite a escutar a palavra de Deus pela boca de outras pessoas. Tenha suas experiências, faça suas leituras. Até a próxima leitura. Um abraço.